Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de mais uma live com a equipe aqui da Profitec e também com o Dr. José Carlos Rodrigues. A gente não tinha certeza que o Cesar ia conseguir participar, então a gente nem anunciou por aí, mas ele conseguiu liberar a agenda e tá aqui porque aquela outra live foi um sucesso, muita gente participou. Então a gente decidiu voltar todo mundo para falar sobre mais um tema, e um tema que apareceu bastante no nosso encontro com alunos, né? Os alunos sentem muito receio, algum medo, assim, então a gente decidiu conversar, trazer de novo aí, convidar o Dr. José Carlos Rodrigues para conversar um pouquinho sobre esses medos todos. Então, voltando à apresentação, vocês já sabem, então, que a Profitec esse ano completa 50 anos, a gente está aí numa escalada desse momento digital, tentando trazer mais informações para vocês, para o pessoal que quer entrar aí nas escolas técnicas. Convidamos, então, o Dr. José Carlos Rodrigues, que é do Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano, psicólogo e coach especializado no atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, profissionais em situação de desenvolvimento e aqueles que estão sob forte estresse, levando ao desenvolvimento da síndrome de burnout. E também é palestrante sobre temas motivacionais e referentes à educação e saúde. Boa noite, Dr. José Carlos. Boa noite a todos. É um prazer, né, poder participar novamente com vocês na área da educação, né, que é uma área que a gente está falando bastante sobre ela, porque é uma área que foi mais afetada, né? A saúde foi afetada, mas a educação sofreu um atropelamento de caminhão, né? Porque a saúde sempre vem se organizando de uma forma ou de outra, a demanda aumenta, a saúde vai se organizando, vai mudando metodologia. Mas a educação não, há quantos anos que a educação estava trabalhando sempre da mesma forma, né? E de repente teve que se reavaliar totalmente, e a gente brinca de sexta para segunda, tudo teve que mudar, né? Então, assim, é muito prazeroso poder estar participando nesse momento com profissionais da educação, tá? Obrigado, boa noite para todos. Muito legal. Estamos também com o professor Cesar, então, que é mestre em matemática aplicada, professor de física e matemática, atua como coordenador educacional no curso Profitec e também tem mais de 14 anos de experiência em educação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Atualmente também está à frente do treinamento, aí da capacitação continuada dos professores de matemática na Prefeitura de São Caetano. Boa noite, Cesar. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bia. Boa noite, José Carlos. Boa noite, pessoal em casa. É um prazer estar aqui participando desse momento. Vou trazer aqui algumas informações que eu colhi aí na conversa com os alunos. Então, pretendo trazer aqui um pouco da fala dos alunos, aquilo que eles trouxeram para mim, para colocar aqui para a gente poder sanar essas dúvidas juntos. Legal, é isso aí. E a professora Bia, que já está aqui em várias lives, né, Bia? Tivemos já uma com o Dr. José Carlos, uma com o Ângulo, que todo mundo já conhece. Ela é mestre em educação e coach educacional, cientista social, pedagoga, professora de história e atua com treinamentos motivacionais. Tem mais de 25 anos de experiência em educação e atualmente à frente de treinamento com professores em todo o estado de São Paulo, além de palestras mostrando a importância do equilíbrio emocional frente aos exames. Boa noite, Bia. Oi, gente. Legal, e temos todos vocês aí assistindo a gente. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, aparecer alguma coisa, coloca aí nos comentários, a gente está atento para sempre que surgir alguma coisa, a gente traz para dentro aí do nosso debate com os nossos especialistas. Bom, começando um pouquinho aí o nosso bate-papo, eu queria trazer um pouquinho o tema de concentração para a gente. A gente está, principalmente em educação, como o Dr. José Carlos, isso é uma coisa bem complicada, porque muitas vezes a gente fala de educação e parece que educação é só aquele conteúdo formal. Mas as escolas em si fazem um outro papel, né, Dr. José Carlos, que faz esse contato social, essa troca de experiência com as pessoas. E agora está sendo tudo pelo computador ali, todo mundo meio que individualizado, e a gente tendo que lidar, e os alunos tendo que lidar com isso. Então, a primeira pergunta aí é como trabalhar para conseguir ter mais concentração nesses estudos, mesmo nesse momento aí dessa vivência online. Ok.
Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que são distratores, né? O que fazem com que a gente perca a nossa atenção e a nossa concentração. Se a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso, já dá para captar bem o que a gente precisa fazer para não se perder, né, na concentração. Então, a gente tem alguns tipos de distratores que são os internos, né, questões minhas, neurológicas, por exemplo, que dificultam com que eu seja uma pessoa que mantenha a minha atenção e a minha concentração nas tarefas. Eu tenho distratores externos, são barulhos, né, pessoas falando, vamos falar assim, o ambiente, né, seja ele escolar ou seja em casa, não importa, né? E tem os distratores emocionais, que é a ansiedade, o medo, a angústia, então, que é o que mais pode estar prejudicando nossos alunos hoje em dia, né, mais dificultando a concentração deles. Porque, assim, a questão da gente usar as telinhas de computador, muitos já usam, né, videoaula, já estão acostumados com isso, né? Mas, hoje, assim, a questão do celular, por exemplo, que está junto com a gente ali, que hoje virou ferramenta, né? Ele também vibra, ele também toca. Então, assim, a gente tem um distrator externo, né, que é, por exemplo, o celular, né? Junto com o distrator interno, que é essa angústia, essa ansiedade, né? Esse medo, essa desmotivação, né? Então, quando a gente fala de distração ou de concentração, a gente tem que estar sempre em vista isso, esses três itens, essas questões internas, externas e as emocionais. Legal. Posso completar, Mal? Pode lá. O Cesário veio falando nas reuniões com os alunos da importância que tem de organizar o horário, de fazer uma rotina, né? Então, acho que casa muito isso com o que o Zé acabou de falar agora, porque você precisa tentar preparar esse ambiente para que outras coisas não interfiram já em todos os problemas que você já, na carga que você já carrega, né? Então, é importante demais você organizar essa rotina de maneira que você faça uma coisa com foco, né? Com uma vida preparada. Um treino, por exemplo, é quando você vai falar com uma pessoa, você falar com a pessoa, né? Porque a gente normalmente está falando com alguém, está mexendo não sei onde, está com o gel na mão, tá arrumando máscara. Então, assim, eu acho que começar a fazer as coisas pontuais, sabe? Uma coisa de cada vez. A gente tem por hábito querer sair abraçando o mundo. E agora, com tudo isso que aconteceu, como disse o Zé, o negócio que aconteceu na sexta, segunda, você teve que se reinventar. Então, acho que a gente precisa aprender mais, né? Com tudo isso que a gente está vivendo agora. Ô, Bia, assim, então um local silencioso é importante, né? Poucos distratores ao meu redor, por exemplo, assim, se eu vou estudar pelo computador, então deixo só o computador. Se eu vou estudar pelo celular, que às vezes eu não tenho o computador, deixo só o celular. Tiro caderninho, canetinha colorida, tiro coisas que eu posso olhar para elas e elas serem mais atrativas naquele momento, né? Horas de sono é importante, a gente não pode esquecer disso, né? Porque agora, como a rotina mudou, é natural que nosso relógio biológico comece a virar para cá e para lá, né? Então, as horas de sono, eu falo assim, é um distrator interno isso. Se eu não cuidar das minhas horas de sono, de manhã, na hora que eu for fazer a aula, eu não consigo me concentrar. E na parte educacional, Zé, cognitiva mesmo, cognitiva, né? aprendizagem, exatamente. De você consolidar aquilo que você estudou. O sono é um ponto fundamental. Exatamente. E aí esse negócio de trocar dia pela noite, o corpo humano ele é adaptado para dormir à noite, descansar à noite, ter um descanso maior no período noturno, né? Que o nosso corpo se adapta. Não tem o período de fixação da coisa. Isso. Né? E aí perde esse período. Eu falei sobre isso essa semana com um amigo. Eu falei para ele que o ruim de você acordar e olhar no relógio é que, cara, na hora... Ai, perdi o sono. E aí as horas parece que voam, né? E o horário que você deveria levantar é o momento em que o sono chega. Então, assim, quando acontece, eu acordei à noite, não olha para o relógio, quieto, para o seu organismo entender que é o momento do repouso, né? Porque senão essa troca toda, quando voltar, será que as pessoas vão ter a mesma paciência? O professor vai tolerar que você entre mais tarde na escola, o seu chefe, enfim, né? E aí, acho que todas essas dicas aí, a gente já falou vários pontos aí, de como também ajudar
como fazer para ajudar o jovem a conseguir focar nisso tudo, né? Para ele conseguir receber a informação e conseguir usar mesmo essa informação, para não ficar perdido no ar. Olha, vou aproveitar aqui que tem o Karishima 23, que está se preparando para a termomecânica, e ele fala que ele tem medo, aí, muito medo do exame da termomecânica. E também o André, que está mandando para a gente que é difícil manter os jovens concentrados quando eles estão no PC, com jogos, amigos online, na mesma tela da aula, né? Então, esse que o Zé estava falando um pouquinho, de ter essa distração. Então, tentar focar naquele momento, olhar para aquilo que está fazendo, que se propôs a fazer, né? É difícil você falar que você vai conseguir jogar, né, com os teus amigos online e manter uma concentração naquela disciplina que você está estudando. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas assim, em termos gerais é muito difícil, né? É como se você absorvesse metade, você nem joga direito, nem estuda direito, na realidade é isso. Então é melhor você jogar aí, fazer teu jogo, finalizar, ganhar, chegar onde tem que chegar e depois partir por estudo ou vice-versa. Mas faça uma coisa por vez para você poder ter qualidade nas duas, senão você vai perder qualidade nas duas. E o Cesário falou um negócio fantástico, que acho que ele vai repetir aí, que ele está querendo falar na reunião com os alunos, ele falou sobre isso, né, de fazer essa organização do horário. Fala aí, Cesário. Então, na verdade, eu vou dizer aqui que depois da reunião, da live que a gente fez, né, que o José Carlos participou, eu lembro assim, que eu fui anotando, inclusive eu tô com o caderno aqui, José, você vai falando, a Bia vai falando, eu tô anotando as coisas aqui, porque é importante, os alunos pedem e a gente consegue auxiliar, né? E eu lembro de uma das coisas que você disse, da ordem de execução das coisas, que às vezes a gente começa a fazer uma coisa por algo que a gente gosta e vai deixando as que a gente não gosta para o final, né? Então, é importante você também pensar na ordem das coisas que você quer fazer no seu dia. Mas eu acho que para esse momento, né, que o André falou ali, que o Maurício leu, de pensar que por que nesse momento você está fazendo duas coisas, né? Acho que a questão que fica aí é essa. Por que será que nesse momento você está querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo? Será que está te faltando tempo, né, para poder organizar melhor as coisas, ou de fato é só desorganização? Porque você pode, como, né, o José Carlos acabou de dizer, então joga videogame. Então, certo? Para jogar, então joga videogame. Para que em um outro momento você possa só estudar, né? Então, isso é muito importante. Às vezes eu vejo os alunos falando assim, professor, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, e eles têm, assim, milhões de tarefas. E às vezes eu penso assim, né, será que esse momento é o momento de ter 1 milhão de tarefas? Né? Então, assim, se eu faço 5 cursos de idiomas diferentes, será que não é o momento de eu, sei lá, dar uma reduzida aqui para poder estudar melhor, para passar no vestibulinho? Porque eu falo deles, esse ano é um ano decisivo para eles. Eles vão entrar aí nas escolas, para muitos é um sonho. Alguém falou aí, né, Maurício, está super ansioso estudando para o exame da Termo. E, assim, é um ano só, esse ano que tem que prestar. Eu acho que essa questão da organização, ela é muito importante, porque daí quando você estiver fazendo uma coisa, que seja jogando videogame, que você faça isso com consciência de que é o momento de jogar videogame. E quando você estiver estudando, que você faça isso com consciência que é o momento de estudar, né? Acho que essas pequenas consciências. Essa parte que você falava na reunião disso, né? De quando você organiza o seu horário, você fica com a consciência tranquila. Então, você está jogando videogame porque ali é o momento de jogar videogame. Então, você joga e se entrega 100%. E quando você estiver estudando, é o momento de estudar. Né? Eu sei que tem a tentação aqui, o André está falando de novo, mas o difícil é que ele sempre volta e é um aprendizado. Né? Não tem uma mágica, ele vai acostumando e aprendendo, e esse é o processo de virar adulto. Né? E tem uma questão também que eu tenho achado engraçado, assim, porque eu atendo alguns adolescentes, né? E estamos atendendo, né? Online, né? E alguns aqui acabam pensando assim que estão de férias. Quarentena não é férias. Acho que esse é o grande sacada. Quarentena não é férias. Quando eu estou no período escolar normal, não aconteceu nada disso, tenho que ir para a escola de manhã,
eu não vou para a escola ficar jogando videogame. Então eu estou em casa, mas eu estou em casa por uma questão, uma força-tarefa que aconteceu no mundo. Não é porque eu estou de férias. Se estivesse de férias, passa o dia inteiro jogando aí, com prazer total. Mas não estamos de férias, ninguém está de férias. É isso Então, se aí. a gente consegue conversar com o filho da gente e conscientizar disso, né, provavelmente ele vai conseguir também ter uma disciplina maior. Porque às vezes essa leitura nem está sendo feita. É bem isso. E aqui, agora, a gente já entrando aí nessa parte um pouquinho da insegurança mesmo, tem uma pergunta que chegou para a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Tomara que ele escolha meu vídeo, tomara que ele escolha meu vídeo, tomara que ele escolha meu vídeo. Olha, vou mandar uma pergunta para vocês aí na Profitec. Meu nome é Fredilska, eu sou aluno do curso Profitec. Eu quero saber o que acontece que faz que a gente fica mais ansioso antes das provas. Por que isso acontece? É isso, e essa é uma pergunta que, inclusive, algumas pessoas estão comentando aí, né, que a Fredilska mandou para a gente, e é bem essa ideia. Por que a gente fica tão nervoso quando a gente vai ser testado, né? E aí, emendando nisso, voltando para os simulados e para os exames mesmo, como que a gente consegue controlar essa ansiedade antes de um simulado, diante de tudo isso, né? O simulado por si já era um nervosismo. Aí entra com tudo isso uma pandemia, uma incerteza do futuro, você não sabe o que vai acontecer. Responde essa aí, Zé, como que a gente consegue essa mágica? Então, eu tenho estudado bastante para fazer essa autoimunização, né? Para não ficar ansioso nesse momento, né? Assim, se a gente fala assim, olha, alguma pessoa falar para a gente assim, não, eu não estou ansioso, né? Eu acho que essa pessoa aqui vai estar fora da curva, porque todo mundo está ansioso, né? O problema da ansiedade é quando ela se torna um transtorno, quando ela começa realmente a me afetar, como no caso, né, do vídeo aí da nossa amiguinha aí, e que na hora da prova, quando ela pensa na prova, ela já começa a ficar nervosa, e a gente sabe muito bem disso, que os tais dos brancos que dão na hora das provas, eles vêm da ansiedade, né? Eles não vêm na falta de conhecimento ou na falta de estudo. E geralmente quem não estuda o suficiente, não se dedica, nem tem branco. Não tem essa história. Ah, eu tive um branco, mas você não estudou, cara, já estava branco. Já estava branco. Na hora que chegou, já estava em branco a tua cabeça, né? Então, a parte lá de matemática, por exemplo, estava tudo em branco. É verdade. Tem o tal do branco quem estudou e foi mal, porque gerou uma expectativa ruim, né? Aí entra o medo, né? Lembra que a gente falou na outra sobre pensamentos disfuncionais, né? Sim. Aquele, eu não vou conseguir, ninguém consegue, puxa, é difícil demais, entrar na termo é muito difícil, é quase impossível. Assim, se a gente for pensar como eu vou combater essa ansiedade, eu já tenho que começar de cara combatendo esses pensamentos. Então, eu preciso me monitorar para isso. Se eu conseguir monitorar o que eu estou pensando sobre o simulado, por exemplo, vamos usar o simulado que é a pauta, se eu conseguir controlar, identificar o que eu estou pensando e controlar o que eu penso sobre essa prova, sobre esse momento, né, provavelmente a minha ansiedade vai diminuir, né? Se eu conseguir falar, olha, eu estudei para estar aqui, né, trabalhar um pouco essa autoconfiança é importante nesse momento, né? Se eu não estudei, é o que a gente falou, não vamos nem falar sobre isso. Mas se eu estudei, eu vou ter que resgatar essa autoconfiança. Olha para trás, olha para quanto tempo você vem se preparando. Porque as pessoas têm o falso engano de achar que se preparou naquele ano. Eu fiz um ano de Profitec agora. Não, você vem estudando já desde que você nasceu. Você vem trilhando um caminho. Que chegou no último ano, por exemplo, né? A gente resolveu entrar numa escola que possa dar uma injetada de conhecimento e as técnicas até de fazer a prova, de questões, interpretações melhores. Quer dizer, eu passei esse ano fazendo isso, mas eu tenho que ter a autoconfiança de saber que eu já tenho uma história atrás de mim que vai me embasar, né? E que se eu estou concorrendo naquele momento com as pessoas que estão lá, é porque eu sou tão capaz quanto elas. Então, são pequenas dicas, né? Na hora da prova, fazer uma técnica de respiração ajuda bastante, né? Respirar, controlar o ar, né? Então, são pequenos detalhes que ajudam bastante, principalmente na hora da prova.
Peraí, Bia, antes de você, deixa o Cesário trazer um pouquinho aqui, que ele conversou muito com os alunos, né? O que os alunos têm falado disso, Cesário? Você sabe que eu estou aqui falando com vocês, de vez em quando eu olho para o lado, porque eu estou também acompanhando as perguntas aqui, o que o pessoal está comentando, e eu estou vendo aqui, né, o pessoal falando que tem medo de não passar. É tão interessante que as coisas vão casando muito. Uma das coisas que colocaram aqui, Zé, é falando assim, concordo plenamente com o Zé, o mundo está ansioso e com medo, a gente precisa da ajuda de especialistas assim. É muito legal ouvir isso, porque muito do trabalho que a gente faz aqui na Profitec é um trabalho especialista em manter o controle emocional, em treinar o conteúdo cognitivo do aluno. Eu estou dizendo isso porque nessas conversas que a gente tem com os alunos, a gente fala para eles, olha, faz assim. Então, eu vou citar uma coisa que é bem engraçada, que eu acho que eles já estão cansados de me ouvir dizendo. Assiste os vídeos de explicação, faz os exercícios, corrige os exercícios, faz a tarefa de casa, corrige a tarefa de casa. Então, tem todo um passo a passo. Isso, aquilo que está escrito aqui, é um especialista. Imagina, a Profitec tem 50 anos, a gente faz isso, e quando eu digo a gente, né, toda a Profitec, a direção, a coordenação, o pessoal da secretaria, a gente faz isso há muito tempo, então a gente é especialista nisso. A gente é especialista em colocar alunos nas escolas técnicas gratuitas de São Paulo. E a gente dá essas dicas para os alunos porque a gente sabe que por esse caminho é um caminho, um facilitador do sucesso ali na frente. E aí os alunos às vezes falam assim para a gente, porque eu fico com medo de não conseguir. Então, uma das coisas que surge muito, né, falando para o Zé e para a Bia aí, vocês vão comentar, os alunos falam muito assim, eu fui anotando algumas coisas que eles falavam também, coisas do tipo, eu tenho dificuldade, eu fico com medo de se eu estou gerenciando o meu tempo de forma correta. Então, olha a coisa, eles estão criando uma consciência, mas ao mesmo tempo, esse novo da consciência traz essa insegurança. Então, será que eu estou gerenciando meu tempo corretamente? Será que... Aí começa a gerar aquilo, às vezes eles estão fazendo qualquer outra coisa e fica pensando, será que eu não estou procrastinando? Então, eles não se entendem muito bem nesse caminho. Acho que é legal de trazer, né, se vocês puderem comentar um pouco, dessa questão até de quando tiver que fazer as coisas, que faça, mas que também consiga se compreender enquanto um ser que é além de estudar, tem ali um momento de lazer e que ele precisa se manter feliz também quando está no lazer, né? Senão fica... Eles reclamam, às vezes falam, é chato estudar, porque para eles é um peso tão grande. Estudar é mais uma área da vida deles, tanto quanto outras áreas, né, que são muito importantes. Enfim, é mais ou menos isso. Vai lá, Bia. Então, só para completar a ideia de tudo que vocês estão falando, eu acho que, assim, para a idade que estão nossos alunos, o simulado ele é fundamental. Por exemplo, você vai ter os alunos mais antigos, né, os que começaram no início do ano, tem 7 simulados, são 7 situações, e ele vai vivenciando isso. E por que é importante acompanhar o que o Cesário falou da correção? É saber por que você errou, por que bugou. Nossa, olha, né, deu branco. Se você não estudou, como disse o Zé, o branco já existe. Mas, assim, o que deu errado, né? É importante isso. E outra coisa que o Cesário falou agora, que talvez seja até um gancho aí para o Zé da continuidade. Cada um tem uma forma efetiva de estudar. Por exemplo, comigo, assim como com o Cesário, quando eu estou assistindo a uma aula, eu preciso estar anotando. Eu tenho um papel aqui, e eu estou com lápis, eu estou anotando algumas coisas para não me perder, de não esquecer de falar. Então, eu anoto, eu gosto depois de ler teoria, fazer resumo, ler em voz alta, porque assim, eu me escuto. Isso daí gera para mim uma facilidade ao ponto de eu visualizar, inclusive, do professor na sala. Às vezes eu fecho o olho e falo, nossa, o cara estava de tal lado da lousa, é isso que ele falou, e aí te vem tudo que precisa. Então, assim, cada um tem um jeito de estudar, né? Eu fui para humanas, mas por que eu amava matemática e quase me tornei uma professora de matemática? Porque eu comecei a tirar 10 em matemática quando eu comecei a fazer exercício de matemática pelo menos 2 vezes cada exercício antes da prova. Então, esse treino foi uma coisa que me fez gostar de exatas também, né? Então, acho que, assim, essa diversidade, eu acho que o aluno ele precisa se conhecer acima de qualquer coisa, porque senão ele vai ficar testando e batendo cabeça e nada vai dar certo. E para ajudar um pouquinho os alunos também, assim, tem maneira de estudar que aumenta essa segurança? Né? E aí, lógico, puxando de novo a sardinha para o nosso lado.
olhando para o vestibulinho, tem muita gente comentando aqui que tem medo de não passar, que tem medo da prova da termomecânica, porque é um exame que é diferente do da ETEC, tem mais questões, tem redação, então tem aquele receio do exame específico. Tem maneiras de você estudar que aumenta essa sua segurança? Cada aluno é um aluno, né? Às vezes, o aluno, só fazer um resumo, para ele é suficiente. Explicar para outra pessoa, de repente, isso aí faz com que ele ganhe mais confiança, né? Então, acho que assim, você precisa se conhecer e saber o que funciona e o que está dando certo para você. Sabe a história do futebol de time que dá certo não mexe? É mais ou menos isso, o que funcionou. Então, acho que é isso, né? O menino não tem a maturidade aos 14 anos de perceber isso. Tem, ele já sabe que dá certo, né? Eu gostava muito de espalhar cartazes nas paredes do meu quarto e agora com post-it eu fico alucinada. Post-it fica louca, né? Eu tenho canetão de lousa branca no vidro do meu quarto, então eu tenho um escritório e eu viro e mexo. Às vezes eu estou dormindo, eu levanto e vou lá, porque acordei, tive uma ideia e eu vou lá colocar alguma coisa, eu registro isso no vidro, entendeu? Porque depois eu fico visualizando. Então, para mim, esse desenho, esse visual é muito importante. Sim, é interessante, né? Eu sou casado com uma professora, né? E alguns anos atrás, a gente já trabalhava também com acompanhamento escolar, né? E tinha um menininho que ele tinha bastante dificuldade com matemática, mas bastante mesmo. Mas ele tinha potencial, só que ele tinha dificuldade. Por quê? Porque ele não tinha descoberto a forma de estudar matemática ainda. E na época, foi um dia, ele trouxe, eu lembro como se fosse hoje, ele trouxe um CD com um joguinho de construir cidade, né? Um negócio assim e tal. Mas era um CD bem caseiro, do lugar que o pai dele trabalhava e tal. Tá bom. Aí ele quis mostrar pra gente, colocou lá no computador, mostrar pra gente, não. Na hora, deu um start na cabeça da minha esposa. Ela falou pra ele assim, nossa, parece matemática, né? Ele falou, não. Ela falou, parece sim. Olha, né, matemática não é assim, eu aprendo uma coisa, aí tem que passar por essa fase para ir para aquilo, aí que essa fase que me leva naquilo lá. E ele falou, nossa, é verdade. Aquilo foi o start na cabeça daquele menino. Ele começou a estudar matemática como se fosse um jogo. Um jogo onde eu tenho que passar nas fases. A nossa geração foi uma geração que teve muito jogo de tabuleiro, muito jogo que tinha regra. Então, as regras faziam parte da nossa vida. Essa questão do jogo, porque ali era concentração. É igual o War. O War, se você não tiver concentração, cara, então, assim, eu acho que hoje até jogos pode fazer com que você desenvolva a questão da concentração. O problema é que o celular, até quando você está jogando no celular, chegou uma mensagem de WhatsApp, ele te coça para querer saber o que está. Exatamente, é o que está acontecendo com o estudo. Eu acho, assim, só queria levantar também uma bola que eu acredito realmente, inclusive gravei agora um vídeo para o canal que logo mais vai para o ar, falando um pouquinho que você precisa se preparar, né? E eu acho que isso tranquiliza na hora que você vai para um exame, como é o nosso caso para os vestibulinhos, né? Então, eu acho que fazer a preparação de uma forma direcionada, então, conhecer o estilo do exame, conhecer as questões que caíram nos anos anteriores, conhecer os conteúdos que são mais cobrados, né? Tá com aquilo fresco. Então, o Zé falou muito bem. A gente não ensina nada para o aluno agora. Na verdade, o que a gente faz é retomar conteúdos que ele já veio construindo da escola. Então, eu acho que fazer esse estudo dirigido tranquiliza o aluno, porque quando ele chega para a hora da prova, ele está mais confiante que ele domina aquele conteúdo. Então, ele pode, e aí ele pode acertar, pode errar, não estou entrando aqui nesse mérito, porque é real que tem alunos com mais dificuldade e menos dificuldades em vários conteúdos, isso realmente é real. Agora, se você continuar nesse preparo, a gente brinca com os alunos que são degraus, né? Isso vai aumentando. Você não sai de um ponto e vai para outro de uma hora para outra. Você vai crescendo com isso. Eu acho que, nesse sentido, a metodologia, e aí falando especificamente aqui, para esse público de 9º ano que está indo para o ensino médio, vai fazer vestibulinho, vai fazer prova de exame de bolsa, vai fazer o exame, como é o exame da termomecânica,
falando para esse público, conhecer esse universo faz bastante diferença e traz uma ferramenta a mais para o aluno ficar tranquilo nesse sentido, né? E aí, um outro ponto que também acho que vale a pena comentar em relação aos próprios simulados. Dá medo fazer simulado, mas se os alunos perceberem, aí os que estão assistindo e podem até comentar aqui para a gente, tenho certeza que o medo vai diminuindo a cada simulado que passa, né? Porque eles também vão acostumando a ser testados. Então, eu acho que isso é uma forma de conseguir fazer funcionar. E aí, entrando numa outra dúvida que a gente colocou aqui, acho que, não sei se apareceu ali, mas falando agora um pouquinho do medo de quando tudo voltar. E quando tudo voltar? Isso é um outro medo que tem batido, né? Como que vai ser? Medo de encontrar com as pessoas e ainda não ter certeza se está ou não está seguro ali no contato com as pessoas. Medo de não saber como retomar na escola mesmo o conteúdo todo. Como lidar com todos esses medos aí pós-quarentena, quando a gente voltar a ter o contato presencial nas escolas? Então, o medo, hoje eu ouvi uma palavra que eu achei interessante, assim, medo é futurologia. Eu escutei isso hoje, eu falei, nossa, eu vou pensar melhor sobre isso. Porque é verdade, né? O medo que a gente está vivendo agora é muito parte desse futuro, né? Porque o presente, eu estou bem, eu não estou preocupado, né? Estou bem aqui, estou dentro da minha sala, dentro da clínica, parece que estou aquelas caixinhas do Japão, uma coisinha fechada dentro da outra. Estou dentro de um prédio, estou dentro de um conjunto, dentro de uma sala, né? Então isso me traz segurança, né? A questão, quando eu saio daqui, a gente falou, quem não está ansioso? E quem não está com medo do contato pessoal? Né? Todo mundo está. O que eu vejo que uma parte desse medo também vem da incerteza das informações que a gente recebe, né? Então, assim, está muito confuso isso, está muito jogado. Ora pode, ora não pode, ora é, ora não é. E indiferente da qualidade do partido ou não do partido, não é essa a questão, né? A gente vê isso até na rua, nas pessoas. A gente vê pessoas com máscara, touca, e vê gente andando na rua, dando risada e tá nem aí. Então, você fala assim, essas pessoas estão só na negação do medo, e aí pela negação do medo eu não me protejo, né? Então, são vários fatores, quando a gente fala assim de voltar ao presencial, são vários fatores que estão agora muito complicados para a gente poder lidar, né? O que eu acredito que resolva de verdade para diminuir o medo, né? Não eliminar o medo, mas diminuir o medo, é eu continuar me prevenindo. Eu acho que a prevenção, neste caso, como sempre foi para todos os problemas nossos, é o melhor remédio. Então, assim, que a pessoa tenha uma consciência, olha, voltou presencial nas escolas. Ok, mas o que significa isso? Né? Veio a flexibilização, né, dos lugares, das atividades. Ok, mas o que significa isso? Né? Se amanhã, sei lá, em agosto as escolas voltarem a funcionar. Ok, funcionou. Mas o que significa a escola voltar a funcionar em agosto? Significa que eu não preciso me prevenir mais? Muito pelo contrário. Eu falo que conforme vão liberando as coisas, a gente precisa se prevenir mais ainda. Então, a hora que voltar às aulas, tudo aquilo que eu já tenho comigo hoje, de tanto os professores como os alunos, de prevenção, eu vou precisar redobrar para poder me sentir seguro lá também e para poder passar segurança para as pessoas que estão ao meu redor. Cuidado individual, né? Exatamente. Então, ter a consciência de que liberar, flexibilizar, não é oba-oba. Como estar em casa de quarentena não é férias, a hora que a gente voltar às atividades presenciais, também não é oba-oba. A gente não pode. A vida não volta mais como era antes, né? A gente não pode fingir que agora acabou, tudo bem. Não, a gente tem um processo para passar ainda. Temos um processo de vacina, aí depois uma vacinação em massa, aguardar ver se isso realmente vai trazer resultados. Alguns casos, algumas pessoas vão estar mais suscetíveis ao vírus, outras não. Quer dizer, tudo isso é parte de um processo.
Então, só que mais do que isso, né? A gente fala em voltar presencial. Eu só queria levantar uma questão que eu também ouvi um médico falando, de que a gente está esquecendo que nesse momento o processo histórico, a Bia está aí, é fabuloso. Entendeu? É um processo histórico que a gente está passando, que se a gente conversa com pessoas de 80 e poucos anos, 90 anos, elas não passaram. É. Então, acho que nesse momento, o que eu posso estar passando para os meus filhos, para minha família, em relação a esse medo? O medo é pertinente, sim, porque é um processo histórico, é uma coisa histórica que ninguém passou daqui. E que a gente vai levar para frente isso daí. Então, E que faz o ser humano mais forte, né? hã? E que faz o ser humano mais forte. Exatamente, entendeu? É um processo histórico. Vamos trabalhar esse processo histórico dentro da nossa casa. Né? Pode falar, Cesar. Não, é que você falando, eu me lembrei aqui, né, de uma conversa, uma vez eu conversando com uma colega da área da psicologia mesmo, e ela disse assim que, no geral, o medo te põe em duas situações. Ou ele te põe numa situação de paralisia, ou você paralisa, ou você segue em frente, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que o medo ele vai trazer novas concepções. Então, como você disse, né, o José falou, quando voltar do presencial, o medo que você tem que ter, na verdade, é a confiança que você tem de trazer para esse momento. A confiança de que você está fazendo a sua parte, a confiança de que você está pondo você em segurança, as pessoas ao seu redor em segurança, né? Isso é bastante importante. Quais são as medidas que você precisa tomar para que todo mundo fique seguro? E eu acho muito interessante, assim, a Bia falou uma coisa que eu acho sensacional, até anotei aqui, quando você estava falando dos alunos verificarem, eles pensaram assim, o que deu errado, né? Eu acho que é um momento para a gente colocar mesmo na ponta do lápis e entender o que eu estou fazendo agora, que eu estou sendo tão protagonista da minha própria vida. Porque os alunos nunca tiveram tanta oportunidade da vida de ser protagonistas da história deles como eles estão tendo agora. Porque, no geral, o aluno é muito passivo no processo de ensino-aprendizagem. Ele vai para a escola, senta, abre o caderno, aceita tudo que o professor diz, copia tudo no caderno e responde, no geral, do jeito que o professor ainda quer que ele responda, né? E hoje, a gente libera o conteúdo para o aluno, mas diz, você se organiza. Mas diz, você assiste na hora que você acha que você tem que assistir. Você precisa organizar o seu estudo, fazer... E aí está tudo na mão dele, né? Eu acho que numa proporção talvez que ele está aí se acostumando, a criança está se acostumando, mas é um aprendizado muito significativo, muito. O Maurício falou uma coisa, Maurício, que eu acho, é muito legal isso. Quantos pais não estão assistindo a gente aqui agora, que quando vai fazer uma entrevista de emprego, e sabe muito bem que isso acontece, tem que olhar o lugar que você vai fazer entrevista, você conhece a história do lugar, porque no processo seletivo, conhecer a empresa faz parte ali da contratação, né? Hoje, o aluno está participando desse processo, dele entender o que está acontecendo ao redor dele, de ele se entender como investigador, né? E ir atrás, ser protagonista dessa história de estudo que ele está criando aí. Eu acho que o sucesso, eu falo isso para eles, eu às vezes fico super emocionado, porque eu acho que no final, quando os alunos prestam o exame, não é sorte. Passar não é sorte. Não. Passar, ver o nome na lista de aprovados, é competência, é ter se esforçado, é ter feito o seu melhor. Eu acho que isso é sensacional. Ninguém vai tirar isso deles. Isso ninguém tira deles. Eu gravei um vídeo sobre isso hoje, pô. Olha a transmissão de pensamento. Olha a transmissão de pensamento. É engraçado isso. Porque esse é um momento em que não só os alunos, mas professores, família, talvez estejam aprendendo na marra que a vida não é só conteúdo, né? E um grande, assim, que eu amo muito de paixão, falou o seguinte para mim ontem, que ele fala assim, né? Nós somos a soma de competências e habilidades. E é engraçado isso. Sabe por que isso é engraçado? Porque assim, ó, a gente não é só conteúdo. A gente é muito mais que tudo isso. E ser protagonista hoje significa começar a olhar um pouco mais para si, né? E a importância de tudo isso. Uma transformação, assim, é uma ida sem volta. Quando eu brinco com essa história, né, de que, não pode ficar se prendendo a medo, não sei o que e tal,
é porque, cara, tem uma infinidade de coisas aí, né? É o mito da caverna do Platão, né? Então, assim, Sim. não tenha medo de ir, cara, você tem que ir. Tem que ir. E esse é o momento, assim, a educação está tendo que mudar, a sociedade está tendo que mudar, a família. Então, assim, eu acho que é toda uma dinâmica hoje que a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Porque, a gente está em casa desde março, então ficou março, abril, maio, junho, a gente está em junho, está acabando junho. Então, assim, o que você aprendeu com isso, né? Agora, Bia, juntando um monte de coisas que vocês falaram aí, eu queria falar uma coisa que é o seguinte. O Zé falou, e é verdade, a gente normalmente tem medo daquilo que vai acontecer, né? Mesmo nas coisas bem críticas. Vamos imaginar você está dentro do elevador e acha que o elevador vai cair. Você não tem medo efetivamente do elevador cair. Você tem medo do que vai acontecer quando o elevador cair. Né? Então, isso é um negócio muito, muito louco. E também... Eu tenho medo do elevador, é melhor não. Aí você tem medo do elevador, mas... E até das coisas boas a gente também. Também. E aí, o ponto que eu queria acrescentar é assim, o que eu acho que está trazendo um medo a mais. Você já teria medo no momento. É que a gente tem uma overdose de informação. E aí, a gente tem informação de todo tipo. Informação Exato. Ali, boa, informação ruim, muita informação ruim, algumas informações boas, algumas informações verdadeiras e outras não. E aí isso vai te deixando mais angustiado ainda. E aí a dica que eu queria dar, estou vendo aqui, a Bianca tá falando, a gente vai refletir para avançar, e eu acho que é bem isso mesmo. O que eu queria deixar assim como dica, pelo menos é o que eu uso. Eu tento focar naquilo que eu posso resolver, naquilo que está nas minhas mãos. Então, eu acho que, indo ao encontro do que o Zé falou aí, levando aquela parte individual, sabe? Então, o que eu posso fazer para que o negócio dê bom lá na frente? Então, o que a gente pode fazer que está nas nossas mãos? Se a gente focar naquilo que está na nossa mão, vai funcionar lá na frente. Não adianta a gente falar, poxa, mas e se acontecesse isso que depende de outra pessoa? O que eu posso fazer? O que está no meu controle que eu posso fazer e que vai me levar para frente? Eu acho que essa é uma dica aí para os alunos, que vale para os estudos, vale para tudo. Você sabe que eu comparo o que está acontecendo agora na educação, né, como uma orquestra, né? Hoje eu vejo assim que tem um monte de músicos na orquestra, né? E que, sim, todos eles sabem tocar, todos eles são bons nos instrumentos que eles fazem, senão eles não estariam na orquestra, estariam ainda na sala de aula treinando, né? E o professor é o maestro, né? É como ele falou do protagonista, é o cara que fala assim, olha, pessoal, e ele faz o sinal e a coisa faz acontecer. Só que cada músico dali, ele tem que se apropriar da parte dele, que é o que o Maurício está falando. Ele tem que se apropriar. Ele falou assim, olha, eu tenho que tocar da melhor forma possível para que saia uma música bem tocada por todos. Conjunto. Exatamente. Então agora acho que os alunos, se eles conseguissem, né, entender isso, que eles fazem parte de uma orquestra que tem um maestro. E esse maestro não precisa estar lá na sala de aula. Se tiver na sala de aula, é legal. A gente sabe disso, tem um calor humano, tem um monte de questões humanas envolvidas. Mas nesse caso, o professor estando lá na casa dele, a hora que ele passa a matéria, ou que ele dá a aula, ele é um maestro que só está dando, toca, pessoal. E aí cada um dentro do seu mundo vai procurar fazer o melhor toque para que a música saia perfeita para todo mundo. Até porque é engraçado isso, né? Eu vou falar cabeça de mulher, tá? É tão louco, porque aí a gente passa a ter tanto medo que você cria, como diz meu marido, monstros na sua cabeça. E isso vai tomando uma proporção que aí a ansiedade bate. Por que a ansiedade bate? Você criou um universo que só existe na tua cabeça. E a gente começa a acreditar naquilo e aquilo começa a fazer tanto sentido. Aí vem alguém e te fala, não, mas não é isso. Aí você para um pouco e fala, nossa. Só que assim, você já gastou tanta energia, cara, não faz isso, né? Muda, senão você enlouquece mesmo. E aqui vou adicionar uma fala aqui da Edneide, que ela fala que, além disso, ainda tem o medo de, depois que a pessoa passar,
não saber como vai ser, né? Porque vai ser uma coisa nova. Ou até de não passar, acho que eu li errado aqui, mas de não passar e não saber como será. Mas não sei se ela está falando em relação especificamente à pandemia, mas eu acho que até no próprio exame, né? O medo do aluno de querer passar e também o medo dele passar e falar, e agora? O que eu faço? Né? Então, eu acho que tem isso. É tão surreal isso que a gente realmente não sabe como vai ficar, né? Um exemplo, então, falando da minha experiência de história, né? Não que eu tenha vivido isso, embora outras crises aconteceram, que são diferentes dessa, mas que você pega, por exemplo, o que vai acontecer em 2021? Então, muitos pais hoje estão empregados e não sabem o que vai acontecer lá na frente. É verdade. Escola particular. Então, pensa assim, ó, talvez a família hoje esteja pagando escola particular, mas não sabe como vai ser lá na frente. Então, talvez eles vão entender o que o Cesário falou tanto durante as reuniões, porque eu fico lá quietinha escutando o Cesário falando, mas eu escuto o Cesário. E aí ele falou assim, ó, poxa, tem que estudar, que não sei o que. Por que ele falou isso? Não foi à toa. Por que ele bateu em cima do simulado? Também não foi à toa. Você está preparando e retomando conteúdo na cabeça desse aluno que vai ajudar ele numa bolsa de estudo, para que facilite para o pai poder pagar uma escola particular. Ele vai atrás de uma escola gratuita de qualidade, porque você pega, por exemplo, uma ETEC, uma termomecânica, o liceu, a federal, todas essas de qualidade boas e gratuitas. Então, assim, por que elas vão se tornar um alvo para frente? Porque todo mundo quer estudar num lugar bom, mas ninguém sabe se vai conseguir bancar isso. Porque a gente também não sabe como vai ser lá na frente. Né? Então, o que eu recebia antes, eu vou continuar recebendo? Como vai funcionar, por exemplo, o horário de trabalho? Se vai ser home office, meu salário vai ser o mesmo? Então, a dinâmica da família vai mudar. Então, você conversa com as famílias, e muitas famílias vêm batendo em cima disso, não saber o que vai acontecer. Isso causa um sofrimento, né? Esse medo, ele vem com um sofrimento e é uma carga pesada. Então, assim, é um conjunto, né? Aí o aluno acaba se pressionando mais, porque imagina, tem que entrar, então tudo isso tem que ser administrado, né, ao longo do caminho, porque senão ele vai ficar louco, né? Sim. José, continua. E aí dentro disso, né, que você está falando, eu fico pensando nessa questão das expectativas. Isso. Né? Porque assim, você junta a incerteza com a expectativa, é um coquetel perigoso. Né? Aí, assim, voltando na questão do futuro, né? Como o futuro vai ficar, se eu vou ter emprego, se eu não vou, se eu vou passar, se eu não vou passar. Se eu começar a desenvolver, que nem você falou, esse tipo de pensamento angustiante, né? Ele vai me engessando, ele vai tirando a minha capacidade de atenção, de concentração, igual a gente falou no começo, né? Vai tirando a minha autoconfiança, né? Agora, como eu resolvo isso? Olhando agora. Qual é o meu papel agora, frente ao vestibulinho, por exemplo, que é o que a gente está falando? Qual é o meu papel agora, frente à pandemia? Como vai ficar amanhã? Eu não sei, como a gente falou no começo. A gente se despediu na sexta-feira das pessoas, mas na segunda a gente não pode mais ver. Então, assim, não adianta, eu programo o futuro, né? Eu crio a programação do futuro. Plano A, plano B. Então, assim, então vamos lá. Se eu passar no lugar X que eu quero estudar, ou no Y, no Z, se eu passar num desses três, minha vida vai seguir mais ou menos assim, 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 ok? Se eu não passar, vou para o lado B da história, a minha vida vai ter que seguir mais ou menos assim, assim, assim. Isso é importante, né? Eu programo o futuro, eu tenho uma programação, mas eu tenho que viver o presente. Porque se eu só ficar programando o futuro e vivendo o futuro, do passar ou não passar, do ir para a escola que eu quero, se eu ficar vivendo isso, eu perco o presente. E é o presente que vai fazer com que eu consiga passar naquela escola. Então eu vou lá e faço assim, a minha programação de futuro é essa. Tá? Essa clique, né? Exatamente. A minha programação do futuro é essa. Mas o meu foco tem que ser no agora. Meu foco tem que ser no agora, porque se eu não tiver foco no agora, eu não chego lá. E as pessoas, elas criam pensamentos perigosos, assim, nossa, do jeito que está isso daí, não vou conseguir passar nisso aí, não. Meu futuro está incerto. Tá, mas nunca teve certo.
A gente tinha uma falsa ideia de que o futuro estava certo. Sempre foi incerto, indiferente de pandemia ou não pandemia, sempre foi incerto. Agora, o que eu posso fazer agora para que o aluno, por exemplo, o que ele pode fazer agora para garantir que ele chegue o mais próximo possível daquela programação que ele realizou lá para ele para o ano que vem? Então, é aí que a gente tem que trabalhar. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente saiu um pouquinho do ao vivo aí, estou tentando reconectar aqui, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Essa certeza eu acho que caiu por terra, né, Zé? Isso, assim... Que era uma falsa certeza, né? Não é bom, mas abriu os olhos para isso, né? Porque realmente a vida vai continuar, isso a gente não tem dúvida, a vida vai continuar, mas vai continuar um pouco diferente do que estava vindo. E eu acho que quando as pessoas se derem conta disso, vai ser realmente uma nova vida, uma nova forma de começar a viver. Sim. Zé, você tinha falando aí uma coisa, eu achei interessante, e aí a Bia está aqui, você também lida com adolescente, Maurício, a gente, né, tem uma experiência aí com os adolescentes que, assim, eles, no geral, eles dizem que estão fazendo aquilo que a gente está dizendo, e aí eles vêm com essa coisa do tipo, mas não está dando certo, né? Então, assim, por exemplo, essa questão a nota que eles tiram, por exemplo, no simulado. Aí, eles falam, eu fico às vezes com medo, porque a minha nota não está legal do jeito que eu gostava. Aí, às vezes, eu pergunto, eu falo, mas você está estudando? Não, estou sim, estou estudando. E aí você vai investigando, e aí que é muito engraçado, né? Quando você fala para o aluno assim, investiga aquilo que você está fazendo, você põe ele numa posição em que ele precisa olhar para ele, olhar para a prática dele e, de certa forma, corrigir algum aspecto nesse percurso, né? Muitas vezes o aspecto é aquele, eu falo assim às vezes para ele, falo, você assistiu os vídeos, fez os exercícios, depois corrigiu? Assisti, mas você fez o exercício? Fiz. Você corrigiu? Eu fui assistindo lá, sabe? Então, aí você começa a perceber que muitas vezes a insegurança está no fato de eles não seguirem, vou chamar uma palavra aqui por falta de uma melhor, mas de não seguir um protocolo. Então, a gente passa para eles um passo a passo, muitas vezes, e aí na cabeça deles algumas etapas não são importantes, e aí eles pulam. E aí, quando chega lá na frente, às vezes o resultado não é o esperado. E aí eles acham que eles não estão dando conta. Mas, na verdade, é porque eles não seguiram o procedimento correto, né? É muito louco isso. Às vezes eu falo assim, eles falam, mas você corrigiu o simulado? Aí, não. Então, mas a gente fala que o simulado só acaba depois que você corrige. Tem vezes, assim, é muito doido, do aluno falar para mim assim, não, mas eu não estou entendendo direito. Eu falei, mas você leu a questão? Li. Eu falo, e o que ela falava, Felipe? Não sei. Quer dizer, ele não leu, né? Ela estava em silêncio. É muito doido. A gente, um comentário bobo aqui, né, da questão de concentração. A gente pede, às vezes, para o aluno, faz essa tarefa, faz esse exercício aqui, começa a fazer o exercício na sala, às vezes, faz o exercício aqui, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente vai discutir ele. Assim que você vira, o aluno já quer fazer o outro, ele nem leu o enunciado, ele achou que o enunciado é grande, ele já vai fazer outra coisa. Então, é muito engraçado, porque eu acho que é muito próprio do adolescente contestar as coisas, mas às vezes o sucesso que eles esperam não vem, muitas vezes, porque eles não seguem o procedimento que tem que seguir. Às vezes é muito por querer encontrar um atalho no procedimento que eu estou aqui atribuindo muito pela preguiça, né? Eu falo porque para eles que eu tenho quase a idade deles. Então, eu saí da adolescência faz pouquíssimos anos. Pouquíssimos. Coisa pouca. Bem pouquinha. Então, a gente tem preguiça, né? Preguiça faz parte, mas você tem que enfrentar a preguiça e ir para frente, seguir e fazer aquilo. Quem é especialista, né? Imagina, Zé, eu vou aí no teu consultório para a gente fazer um procedimento, para você me ajudar a fazer uma terapia, e aí tudo que você diz, que você me encaminha, que você me orienta, eu saio, fecho a porta e falo, não vou fazer nada que o Zé falou, vou fazer tudo do meu jeito. Perfeito, exatamente isso. Você busca o serviço, mas você não segue aquilo que o serviço está te disponibilizando, né? Eu costumo dizer que a terapia é feita lá fora.
Entendeu? Eu costumo dizer, olha, a terapia é feita lá fora. Você vem aqui e conversa comigo. Eu ganho dinheiro conversando com você. A sua terapia é feita lá fora. Né? Se você fizer lá fora o que você descobriu aqui dentro que precisa ser feito, porque eu não dou regra, não dou receita para ninguém, né? Se você fizer lá fora aquilo que você descobriu que precisa ser feito, você vai sair de alta rapidinho. Agora, e muitos alunos estão descobrindo agora como estudar, porque eles não faziam ideia, o negócio ia, entendeu? E deixava rolar, porque sem espaço, né? Ô, Bia, e tem uma questão assim, eu costumo comparar muito, né, o estudo com o esporte, né? Então eu tenho lá um medalhista de ouro e um medalhista de prata. Tem esporte que a diferença dos dois é 1 segundo. Isso, até menos. Até menos. Só que se você, igual a Fórmula 1, por exemplo, se você pegar, elas são centésimos de segundo. Né? Só que se você fala assim, puxa vida, né, meu, quase. Então, mas vai ver o quanto esse cara ralou para poder ter aquele milésimo de segundo na frente do outro. Quanto a equipe trabalhou naquele carro. Quanto aquele atleta sofreu e criou calo na mão para poder. Quantas vezes ele deixou. Quantas vezes? Milhares de vezes ele deixou de sair com os amigos, por exemplo, ou de assistir um filme, porque ele precisava dormir. Agora, eu quero abrir... Eu vi que o William está participando aí da live, um professor nosso. Vai explicar para o torcedor do Vasco que ficar em segundo lugar é bom. Agora, você fala assim, você quer, o que eu costumo perguntar, você quer abrir mão, né, de sair todo sábado porque você quer passar no vestibulinho, que você quer passar na termo, que nem o pessoal estava falando? Você quer abrir mão disso? Porque tem gente que vai abrir mão. Mas é por um ano. Exatamente. Você quer abrir mão? Exatamente. Você quer abrir mão? Se você quiser abrir mão de ficar vendo vídeo no aplicativo X para poder assistir os vídeos que o professor te passou, talvez você vá melhor na prova, mas você quer abrir mão disso? Ainda bem que você falou no vídeo X, né? Não falou TikTok, porque senão a galera já ia sair agora. Não falei, porque senão eles vão sair da live e vão começar a olhar o TikTok agora. Então, assim, é isso que a gente tem que ter consciência, isso que a pessoa, tanto jovem como adulto, a gente está falando do jovem, mas o adulto é a mesma coisa. Como eu trabalho em coach também, eu falo para a pessoa, você vai abrir mão do que para realizar essa ação? Não vou poder, sei lá, a pessoa quer fazer aprender uma língua, um idioma. Tá bom. Então você o que você vai abrir mão para você poder fazer isso? Eu não quero perder muita coisa. Então, pera um pouquinho. Então vamos retomar. O quanto você quer, né? O quanto essa meta é importante para você. Então eu acho que tanto o jovem como o adulto, eles têm que ter essa consciência. O jovem que está em Fundamental 2, no 9º ano, por exemplo, ele tem que ter convicção de que ele vai perder alguns momentos bem legais agora para poder estudar na escola que ele quer. Mas que depois, a recompensa vem com uma baita autoestima. Ele vai poder bater no peito e falar assim, eu fiz o meu sacrifício lá durante um ano. Caramba, deixei de ir em várias baladinhas na casa dos meus amigos aí, várias HP, eu tive que ficar em casa. Mas hoje eu estou aqui. E onde os outros estão? Eu costumo dizer isso, sim. Eu deixei de fazer um monte de coisa para poder fazer faculdade. Mas hoje eu olho onde eu estou, onde as pessoas que me criticaram ou deram risada da minha cara estão. É isso aí. É uma reflexão. Eu acho que também conta muito aí os pais, né? De não ter medo de dizer não nesse momento. Acho que não ter medo de dizer, né? Assim. De dizer assim, olha, agora você vai estudar e eu vou pegar o celular. E é isso. Ele vai fazer porque... Aliás, encaminhando para o fim aqui, Cesário, eu queria falar um pouquinho sobre esse medo da família e do próprio aluno. Medo do aluno decepcionar a família e medo do pai de tomar algumas atitudes dos pais, né? De tomar alguma atitude em relação aos filhos, né? Então, como criar esse protagonismo tanto do aluno como da família, né? E tirar um pouco desse receio. Essa questão dos alunos, né, frustrarem os pais, você falou, né? Isso, dos alunos terem esse medo de envergonhar, né? Porque uma das coisas que apareceram aí durante as nossas reuniões
é assim, eu tenho medo de decepcionar minha família, eu tenho medo de envergonhar a família, né? Então, isso é um ponto que apareceu, que foi levantado aí pelos nossos encontros. E também o medo dos pais de tomarem algumas atitudes, que é isso que o Cesário estava falando, né? Pô, falar, agora é o momento de estudar, então me dá aqui o celular e vai lá estudar, porque você está nesse momento agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira parte, aí a Bia e o Cesário, que são especialistas na educação, falam a outra parte aí. Então, vou ser linchado. Essa questão do medo dos filhos frustrarem os pais, né, quando eu tive contato com jovens que tinham esse medo, e eu estou falando jovens na idade que vocês já trabalham, e jovens de 20 anos, por exemplo, né? Sempre tinha uma expectativa de não ser como a pessoa é. Então, eu não vou ser nunca vou ser como meu pai foi. E se eu não for como ele for, né? E se eu não conseguir dar alegria para eles que eles estão esperando? Então, quando a pessoa traz isso, geralmente eu costumo chamar esse pai e essa mãe para conversar, para tentar entender que mensagem eles estão passando para o filho. Qual o tamanho que expectativa vocês estão colocando nessa criança ou nesse jovem para ele pensar assim, né? Porque se eu consigo colocar para o meu filho uma mensagem clara e limpa, né? Eu falo, olha, eu te amo incondicionalmente. Vou te amar estudando lá e estudando aqui, não importa, tá? Mas eu tô aqui para te ajudar o máximo que for possível para você poder atingir o seu objetivo. O que você quer, né? Não é o meu objetivo. Eu vou ficar feliz, óbvio que eu vou ficar feliz junto com você. Mas eu vou ficar feliz pela forma que você construiu isso, não pela forma que eu acho que você tem que construir. Estou te orientando bem, tanto que você está aqui. Você chegou até aqui porque eu estou te orientando bem. Mas a expectativa de que você vai me frustrar, ela não cabe numa relação limpa dessa. Então, eu acho que se eu percebo um jovem assim, eu acho que eu tenho que jogar um pouquinho a bola para os pais. Sabe? Ver que mensagem eles estão passando. Porque eu já tive pessoas que reprovaram na prova de propósito, né? Porque só estavam lá para tentar contemplar uma necessidade do pai. É uma projeção da família no adolescente. Né? Exatamente. Entendeu? Então isso é muito perigoso. Né? Como muitos vão fazer um curso técnico, por exemplo, né? Só para poder suprir a necessidade da família. Né? E aí depois abandona, sofre tanto para entrar e no segundo ano, por exemplo, abandona. Né? E a pessoa não considera que conhecimento é uma criação, né? É seu para sempre. Não, entendeu? Então, assim, se eu tiver um jovem ouvindo a gente agora, e falando assim, eu estou com medo de frustrar os meus pais se eu não passar, né? Eu acho assim, tirando as devidas proporções, cara, teus pais amam você. Né? Vai fazer a prova sem o medo de reprovar e frustrar ninguém. Vai fazer a prova para passar. E às vezes falta uma conversa, né, Zé, com a família. Eu acho que essa conversa... Isso, e se tiver algum familiar ouvindo a gente aqui, pergunta pro seu filho, não tem medo. E aí, você, aquilo que eles falaram, você já pensou? Joga essa pergunta em cima da mesa. Eu acho que o que as pessoas também precisam dentro dessa conversa é lembrar algumas coisas. Então, assim, o negócio não vai acabar hoje. Então, você vai ter tempo, como disse o Cesário para os meninos essa semana, de fazer alemão, francês, nananana. Agora, qual é o propósito? Assim, é foco, né? Por isso que é importante ter esse foco. É saber onde quer chegar. O Maurício, ele trabalha muito essa questão de planejamento, da importância que tem de você planejar, de você saber, não sei o que tal. E é verdade isso, né? Você assiste os vídeos da Profitec e você entende que a gente não martela em cima disso à toa, que é importante ter esse começo, meio e fim. É saber que esse conhecimento que você vai aprender na escola técnica, ele vai ser seu, trabalhando ou não como técnico de alguma coisa. Mas, assim, que você vai agregar coisas, né, ao longo da vida. E eu falo que as famílias, elas têm algumas prioridades. Por exemplo, a minha mãe, quando a gente era adolescente, ela tentou fazer a gente aprender idioma. E a gente não tinha o menor sentido. Para que eu vou aprender inglês? Né?
a projeção de sair do país como tem hoje, mas assim, o que ela falou, por exemplo, para mim? Que ela não abria mão de eu fazer balé e de eu fazer natação. Eu nunca entendi por quê. E um dia eu fui perguntar para ela, mas por que eu tenho que fazer isso? Ela falou, porque um dia você vai sair com seus amigos. Você vai ter que ter noção de dança e você vai ter que saber nadar. Porque se alguém te jogar na piscina, você tem que saber se virar, senão você morre afogada. E por incrível que pareça, assim, era um jeito de fazer esporte e era um jeito, de repente, foi uma dificuldade que ela viveu que ela não quis que a gente vivesse, mas que, assim, é legal que a família converse, né? Por que ela escolheu isso? Hoje eu entendo que o balé fez isso porque, eu tinha 2 pés esquerdos, entendeu? Eu me então ela quis me dar leveza. Eu não tenho essa leveza, né? Ela te viu dançando numa festinha, Bia, e quis te ajudar. Então, acho que ela falou, ela não vai ter amigo. Ela vai inventar personagem para falar com ela própria. E volta um pouquinho daquilo que a gente falou, né, Bia? Que na verdade a gente é uma soma de competências e habilidades. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa hoje que não necessariamente você vai usar ali, mas mais para frente você consegue enxergar. Steve Jobs falou isso num discurso dele que eu acho fantástico, que tem no YouTube, que não dá para você olhar as coisas para frente, porque você não consegue prever o futuro. Mas quando você está lá na frente e olha o passado, você consegue identificar perfeitamente aquilo que você foi adquirindo na sua bagagem, você colocando na sua mala e que hoje te colocou onde você está, né? Fala aí, Cesário. E você sabe que eu acho que para a família, assim, né? Eu tô, como o Maurício disse no começo, 14 anos na educação, reunião de pais e lidando com os familiares, todos os tipos, pai, mãe, tio, tia, tutor, né? E às vezes eles vêm com um discurso, acho que tem 2 discursos muito interessantes, assim. Um deles eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E isso, para mim, é muito chocante. Eu acho chocante quando a pessoa diz isso para mim, porque eu fico pensando, você está aqui na minha frente, super bem sucedido, criando um filho, tentando colocar ele no mundo de forma bem sucedida, fazendo o teu melhor, por que você não quer dar para ele aquilo que você sabe? Porque o que te fez ser essa pessoa maravilhosa que você é justamente a trajetória que você seguiu. Por que você quer suprimir dos seus filhos a frustração, né? Eu, às vezes, converso com os pais falam assim, não, porque eu vi que meu filho estava com dificuldade, eu sentei com ele, lá. E eu falo, pai, mãe, você proporciona um momento, mas quem estuda é a criança, é o adolescente, ele que estuda. Porque senão, na cabeça dele, qualquer mínima dificuldade que ele tenha, ele sempre vai ter alguém que vai fazer no lugar dele. E aí, o que ele aprende com isso? Ou procurar um responsável para as falhas, né? Porque aí foi do pai e da mãe, né? Sempre o inferno são os outros, né? Sempre joga ali do tipo, eu não... eu tenho até um memezinho que aparece na internet de uma menina falando, ela bate na porta da mãe, 2 horas da manhã, falando, mãe, eu tenho um trabalho da escola. Aí a mãe fala, mas você lembrou disso agora? Tá, tudo bem, amanhã a gente compra. Aí ela, mas é para amanhã. Né? Então ela transfere para a mãe a responsabilidade do tipo, é para amanhã e agora que a gente faz. Mas não, é sua responsabilidade saber que se o trabalho é para amanhã, hoje ele já tinha que estar feito, e não adianta você me avisar agora. Então, trazer essa... O pai, já assim, estou dizendo isso por experiência mesmo, do pai fazer tudo para dar conta disso, porque ele não quer que o aluno, sei lá, se frustre de não entregar. Veja, se ele não fez, ele precisa não entregar. Né? Ele precisa passar. A gente falava disso na reunião, quando a gente fazia a primeira reunião de pais, eu lembro que eu falava muito disso, falava, olha, não deixe o seu filho faltar o cursinho, porque as nossas aulas são muito rápidas, e se o seu filho faltar um dia, ele vai perder bastante conteúdo. E aí, toda vez eu usava o exemplo que falava, olha, seu filho vai virar para você e falar, pai, mas eu tenho, ou mãe, eu tenho um trabalho que é para amanhã e eu preciso faltar no cursinho hoje porque eu preciso fazer. A minha sugestão, que é dura, eu sei que é dura, era falar para o pai, deixa ele perder aquele trabalho, porque aquela nota não vai fazer ele repetir, mas vai trazer um aprendizado enorme. E ele vai aprender que depois daquilo, ele não vai poder faltar, ele não vai poder adiar os compromissos para fazer, ele vai se programar melhor. É uma coisa muito dura, mas principalmente no começo do ano, tem que ser logo na primeira vez que isso acontecer.
porque dá tempo dele se recuperar na escola e dá tempo dele entender a importância dele vir para o cursinho. Então, acho que isso é um aprendizado, né? Os pais, hoje em dia, eu vejo assim, né, enfim, num geral, eles querem dar o melhor para os filhos. E eu acho que todo pai, toda mãe sempre quis dar o melhor para os filhos, não foi ontem, não é hoje e não vai ser amanhã, não vai acabar amanhã, vai ser sempre assim. Quando existe uma decisão de ter um filho, a gente quer dar o melhor para a criança, né? E com certeza, garantindo que a criança passe saudável por todos os processos da vida dela, é dar o melhor para a criança, né? Às vezes eu vejo pais falando assim, porque eu não sei mais como eu ajudo meu filho a estudar. Então, aquilo que a gente diz nas reuniões, e eu falo, eu repito para os pais, você garante que ele vai ter acesso, né, no caso agora nesse momento, que ele vai ter acesso à internet do modelo remoto, que ele tem um caderno, que ele tem apostila, que ele tem silêncio, né, como o Zé falou logo no começo, dos distratores externos, né? Então, que ele vai ter um silêncio, que ele vai ter uma iluminação adequada. E aí, quem estuda é ele. E é um compromisso que você está criando com ele. É muito doido, assim, a Bia falou da mãe, eu me trouxe aqui na memória uma recordação com a minha, que eu não gostava de decepcionar minha mãe. A minha mãe, ela nunca brigou comigo com coisas da escola, porque eu me lembro de uma vez, assim, muito novo, o meu irmão não fez uma tarefa e ela falou para ele, ela falou, eu estou decepcionada com você. E aí eu lembro que aquilo para mim foi muito do tipo, eu não vou decepcionar minha mãe. Então eu não ficava pilhado no sentido sei lá, de ter que fazer tudo, mas eu lembro que assim, eu fazia o meu melhor e eu cheguei a errar. Já teve vezes, por exemplo, eu tinha que ler livro, fazer prova do livro e eu não li. E aí eu falava para minha mãe, mãe, eu não li, mas eu vou tentar recuperar, vou conversar com a professora, ver o que eu posso fazer. Eu lembro que eu tomava para mim a responsabilidade de manter o trabalho dela bem feito. E ela fez um bom trabalho, eu estou feliz, ela também está feliz, espero. Mãe, te amo. Cesário, mas sabe o que é engraçado? É que assim, ó, a minha mãe trabalhava em escola, então eu não tinha nome, eu era filha dela. E aí teve uma prova de matemática, que eu acho que o professor, ele falou tanto na cabeça não, de ciências, mentira. Ela falou tanto na cabeça da minha mãe, essa professora de ciências, minha mãe chegou em casa virada assim na cachorra. E aí a primeira pessoa que ela encontrou foi meu pai. E aí meu pai falou, o que você tem? Porque ela estava transtornada. E minha mãe fez assim, ó, a fulana falou isso, eu lembro até o jeitinho da professora, falou isso. Pede para tua filha te mostrar a prova dela. E aí, quando meu pai viu a prova, meu pai fez assim, nossa, você tirou essa nota? Você não faz outra coisa sem você estudar e você tirou essa nota? Tô decepcionada. E eu olhei com aquela cara de, mas é ciências, eu nem de ciências gosto. E eu sei que é muito forte. Cara, meu pai achou que eu estava debochando dele, eu comi metade da prova. Ele colocou na minha boca. E eu vou te falar uma coisa. E para entregar a prova assinada para a professora no dia seguinte, na frente de 39 alunos, mostrando que eu só tinha metade da minha prova. O que eu faria? Né? Nunca mais tirei nota baixa. Por quê? Porque eu não queria completar a prova. Então, assim, foi uma loucura lá atrás, mas que, para mim, como eu sou muito visual, para mim funcionou. Assim, eu devorei uma nota baixa. A gente tem que ter essa consciência de que eu ir bem ou ir mal não é uma questão definitiva. Eu estou no mundo para viver, eu estou no mundo aqui para poder experimentar as emoções, experimentar as situações. E que às vezes ir bem, ok, ir mal, ok, eu estou vivendo as experiências. Ainda mais nessa idade deles, não tem nada definitivo. Né? Assim, o que a Bia falou, eu vou estudar, sei lá, computação. Vai. De repente, esse cara não vai trabalhar com computação, tá? Mas ele vai trabalhar em outra área depois, e isso não é perdido, tudo é investimento. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Esse é o último tema. A gente já está aqui, acho que fez 1 hora agora, e aí já estamos encaminhando para o final. E essa é a última pergunta que eu acho que os alunos trazem bastante para a gente. É assim, tá bom, eu preciso escolher uma escola, um curso, e agora? Né? Outro medo que bate.
Porque você fala, pô, qual escola eu vou escolher? Qual curso eu vou escolher? O que eu vou fazer? O que eu quero ser quando crescer? Aquela velha. Errado? Aquela velha massa. E se eu escolher errado, qual escola eu vou escolher? Teve uma pessoa que estava aqui, infelizmente a gente teve um probleminha, caiu, e aí o pessoal está voltando agora, mas teve uma pessoa que falou, qual escola é melhor? É só aquela? E aí a escolha é isso, né? Na verdade, a escolha é abrir mão de uma série de outras possibilidades e aí você vai para uma. Esse medo. Como lidar com esse medo? A questão da escolha, né? Vamos pensar assim, a gente está fazendo uma escolha, sei lá, aos 14 anos de idade, né? Dentro de uma tendência. Então, é muito comum a gente ver, tem pessoas que fazem escolha na época que publicidade está em alta, então tem muita inscrição para publicidade, computação está em alta, né? Então, aqui, assim, que as pessoas tenham essa consciência de que eu vou escolher algo agora, mas eu não sei se isso vai estar em alta lá na frente e se isso vai ser o que vai mais me atrair, né? Mas isso está sendo importante para mim agora. Então, o jovem tem que ver o recorte de agora. O que está sendo para mim importante para mim agora? Olha, neste momento, com base em tudo que eu conheço, porque hoje em dia a informação está, né, tá muito fácil. Não lembro quem falou, está na mão, está no computador, no celular. Mas com base em tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho escutado, os profissionais que eu observo, né, nessa questão toda do aprendizado, da cognição, o que mais está sendo importante para mim agora é computação. Então eu vou fazer computação, entendeu? Mas e depois? Será que eu vou me dar bem nessa profissão? Calma, você precisa se dar bem primeiro no curso. Isso. Se der bem no curso. Se você se der bem no curso, se você vai seguir isso como profissão ou não, a gente não sabe. Mas que nem vocês falaram já. Mas com certeza é mais um degrau na sua vida. É uma conquista. Eu tenho que olhar para isso como uma conquista. Olha, eu já estou fazendo isso, eu já consegui aquilo. Eu tinha um propósito de vida aos meus 14 anos e eu consegui completar o propósito de vida que eu tinha lá aos 14. Eu terminei, sei lá, com 17, ok. Tá? Com 16, 17. Mas aí, eu posso bater no peito e falar assim, eu terminei o propósito de vida que eu tinha. E se eu chegar no meio do caminho e falar, poxa vida, isso não me atrai mais, eu troco. Qual o problema de mudar? Qual o problema de fazer outra profissão? Qual o problema de não querer terminar o curso? Agora, você sabe, fazer outra ou completar, né? Porque, por exemplo, a minha concepção foi completar. Então, eu construí a minha formação dentro da educação porque, tinha tudo a ver com a educação. Então, assim, eu fui construindo isso, né? Toda a minha trajetória foi dentro disso. Mas isso me abriu caminhos para eu lidar hoje, por exemplo, com treinamento de pessoas, graças a essa habilidade que eu desenvolvi ao longo do processo. Então, é isso que o mercado precisa ter na cabeça. Vou fazer eletrônica, não sei se vai existir ou não, pelo menos você vai saber a diferença de fuzil com fusível. Né? Não vai ficar errado. Eu acho que a palavra é essa, habilidades. Isso, eu acho que isso daí é muito importante, né? Às vezes os alunos, eles perguntam assim, né? Fala professor, mas eu estou em dúvida entre isso e aquilo e tal. E aí eu sempre indico para que eles investiguem melhor o isso e o aquilo, né? Acho que é importante. Mas sempre que eles, no geral, vou dizer aqui, eu acho que todo mundo está de acordo que isso acontece bastante, eles querem que a gente decida por eles, porque daí, de novo, tira deles a responsabilidade de não ter escolhido errado, né? E aí eu sempre falo assim para eles, porque para mim, eu vou falar isso, é bem pessoal meu, eu acho que sucesso não está relacionado diretamente com dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é uma coisa que ele vem, né? Como você faz, tudo que você escolher fazer bem, com certeza você vai ser recompensado, porque você faz bem. E eu falo assim para eles, o que vai te fazer acordar todos os dias 5:30 da manhã feliz e ir lá e querer no outro dia voltar de novo e no outro dia voltar de novo. Eu acho que a escolha ela tem que estar baseada, ela tem que estar pautada naquilo que te faz, te move, que faz você tirar o pé da cama. Eu acho que a grande vitória diária que a gente tem é tirar o pé da cama, né? É de você acordar e dizer assim, eu vou, porque eu quero ir.
não eu vou porque eu tenho que ir. Né? Eu sou muito privilegiado. Quando é uma escolha sua e seu olho brilha, as pessoas reconhecem. Por que os seus alunos gostam de você? Por que os meus alunos gostam de mim? Então, assim, fazer a diferença é isso. Você vai ter medo a sua vida inteira, cara. Por isso que eu brinco, colocar a história do tá com medo, vai com medo mesmo. Porque, assim, medo, ele existe. Então, assim, só que se você deixar isso te consumir, é como se ele vai te sufocando e vai chegar um momento da vida que você, né? Então, assim, faz seu olho brilhar. Eu quero escolher uma coisa para fazer meu olho brilhar. O que é? Se você vai ganhar dinheiro ou não, ok. Mas, por exemplo, você está realizado naquilo que você faz, né? Seja no campo das artes, seja no campo, não importa em que campo for. Eu acho que isso é muito importante. Decidir por medicina, por não sei o que, tá longe ainda. Então, assim, quem diria que ser youtuber daria dinheiro? É verdade. Conhecer tecnologia e está aqui hoje fazendo uma live. Agora, conhecimento. Agora, Bia, isso só finalizando também, mas uma coisa que as gerações precisam entender. Porque, olha bem, a gente está num momento bem, bem crítico, né? Se a gente pegar os pais dos nossos alunos e os avós dos nossos alunos, já teve uma mudança dos avós para os pais e dos pais para os nossos alunos. Então, entenda assim, eu sempre uso também esse exemplo, que é assim, o seu avô, né, o seu avô aluno, né, ele provavelmente escolhia uma carreira e essa carreira era a vida dele. E, aliás, era muito comum. A pessoa se definia pela carreira que ela tinha, né? Ela era aquilo que ela fazia. Isso começou a ser mudado na carreira dos pais de vocês. E aí, a Edneia está colocando aqui no comentário que é isso. Ela é formada na área de educação e ali mudou para a área financeira. E é isso mesmo. Hoje em dia, você já tinha essa transição. Hoje em dia, então, né, o mundo é fluido. Então, você consegue falar assim, olha o meu exemplo, né? Eu fiz técnica em edificações, depois disso fiz engenharia civil, fui para engenharia de gestão e hoje trabalho com administração. Então, mas, de novo, eu tenho aquele olhar que a vida é uma soma de competências e habilidades. Mas que são interligadas. Sem dúvida. Tudo que contribuiu para chegar aqui, né? Exatamente. E se você pensar historicamente, por que as famílias tinham, no máximo, 4 filhos, algumas delas? Porque um ia ser advogado, o outro médico, o outro ia ser, quando mulher, professora, e a quarta opção era padre, cara. Então, assim, as famílias mais antigas tinham essa tradição e era muito comum isso. Aí você pega o cara que tinha, por exemplo, meu avô imigrante que teve 10 filhos. Aí você fala, nossa, mas quantos estudaram? Não era esse o propósito, né? O objetivo da família era outro objetivo. Então, assim, o que o Zé falou, as famílias precisam se falar, as pessoas precisam falar um pouquinho mais. Olha, eu gosto disso, não gosto. Você precisa falar para você. Eu gosto disso. Eu detesto acordar cedo. Quando eu penso, não, meu aluno vai estar lá, ele sabe que eu respeito ele, eu não vou chegar atrasada. Por isso que eu cobro não atraso. Então, assim, eu acho que é fazer as coisas com amor. O tempo está acabando. Cesária, a gente pode falar numa linguagem que os alunos com certeza vão entender melhor, e também a gente fala isso direto, que é faça aquilo que faz o seu olho brilhar. Se você está fazendo aquilo que faz o seu olho brilhar, você vai fazer bem. E, meu amigo, você fazendo bem, a chance do sucesso está garantida. Né? Então, é isso. E aí, de novo, eu queria trazer, hoje eu estou trazendo várias referências, eu já estou uma pessoa com muitas referências. De novo, trazer uma referência do Steve Jobs, que o Steve Jobs falava uma coisa que era se ele acordasse 5 dias sem querer ir para o trabalho, alguma coisa estava errada e ele precisava mexer em alguma coisa na empresa. Ele era o dono da empresa, o diretor da empresa. Então, assim, se passassem 5 dias em que ele falasse, putz, hoje eu não queria ir porque aquilo que eu estou fazendo não está me agradando, alguma coisa está errada, você precisa mudar. E é bem por aí, eu acho que essa é uma forma de encarar. E aí junta isso com o brilho nos olhos e a chance de sucesso, sem dúvida nenhuma. Sei que a gente gostaria de ficar conversando muito mais, mas já deu aqui 1 hora, mais de 1 hora. Nós já estamos aqui conversando, o papo é sempre muito, muito agradável quando nos reunimos. E aí eu queria agradecer
agradecer e dar o espaço aí para finalização, agradecer o Zé, a Bia, o Cesário, e abrir um espaço para essa finalização, para que a gente possa encerrar aí para o pessoal. Então, vamos lá, vamos começar pelos... Deixa eu ver rápido hoje, eu só queria aproveitar para agradecer família, amigos, Quinteto, Malévola, Subnova, a galera já sabe quem é quem na história. E feliz aniversário à minha irmã Luciana, que está fazendo aniversário hoje. Beijo. Vamos lá, Zé, que é o convidado, depois o Cesário finaliza aí. Tá. Queria agradecer novamente, né? Poder participar. É muito bom participar com vocês nas lives, muito bom mesmo. É muito gostoso, assim. Você falou de fazer e gostar, né? É muito gostoso participar de live com vocês. Muito bom mesmo, gostoso mesmo, né? É uma afinidade boa, uma energia bem gostosa. Não, muito bom mesmo, fico muito feliz. Quem me conhece que está assistindo, com certeza está vivendo feliz. E queria deixar duas considerações, né? Em relação a duas coisas que foram faladas. Escolhas, né? Jovem, faça a sua escolha, né? Ou mude sua ideia, tá? Mas com maturidade, não por medo. Medo de não dar conta, ou medo de frustrar alguém, medo de não ser capaz, medo de não dar certo. Não por nada disso. Não faça nenhuma mudança por nada disso. Faça mudança com maturidade. Olha, eu analisei, que o Cesário falou, olhei prós e contras, coloquei na balança, isso aqui, eu vou parar com isso, porque isso aqui é melhor. Mas uma mudança com maturidade. Ou então faça a escolha com maturidade. Isso é uma coisa que eu quero deixar. E a outra coisa, a questão do sucesso que foi falado aí, que é uma coisa que me preocupa muito, né? As pessoas se frustram demais por acharem que não tem sucesso na vida, né? Então, o que eu quero deixar para o jovem que está ouvindo a gente aí e para os familiares deles também? Sucesso é uma questão de referência. Só isso, mais nada. Depende para onde eu olho e que fase da vida eu estou. Tá? Sucesso para um jovem é poder, hoje o quê? Poder acessar a sua rede social, né? E poder fazer a lição dele. Isso pode ser um grande sucesso se eu olhar para o cara que está lá e não tem nenhum poste perto dele para ele poder roubar energia. Então, eu tenho que entender que ter sucesso na vida não importa, né, quem seja, depende da minha referência, para onde eu estou olhando, tá? E que fase eu estou da vida. Se eu consigo me aposentar, isso pode ser um sucesso para uma pessoa. Sim. Olha, eu sou um cara bem sucedido porque eu consegui trabalhar ao ponto de me aposentar. E outra, que está em outra fase da vida, o sucesso é arrumar emprego. Então, uma vai estar comemorando arrumar emprego, outra vai estar comemorando sair do emprego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do sucesso. Quando eu cobro do meu filho sucesso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso estar cobrando dele uma coisa que ele não vai poder corresponder para mim. E o jovem, quando olha para ele, ou para a família dele, para os pais dele, ele também tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aquele pai, aquela mãe, pode ser uma pessoa bem-sucedida dentro daquilo que ele projetou a vida dele. É verdade. Entendeu? Ou onde ele conseguiu chegar. Então, é uma via de de mão dupla, né? Tanto o pai como o filho. E eu acho que é isso que eu queria deixar aí de... Sensacional. Cesário? Bom, eu também quero agradecer o papo aí. Muito obrigado por ter me convidado, por ter participado aí desse momento. Queria agradecer o pessoal que assistiu a gente até agora, que mandou as dúvidas, né? Que contribuiu aí para a gente no nosso diálogo. Queria dizer que a gente está aqui sempre, então, para os alunos, para os pais, né? Tranquilizá-los que sempre que eles precisarem, a gente vai estar aqui para ajudar, para orientar naquilo que a gente pode, nossa expertise aí, que a gente possa ajudá-los. E dizer que vai dar tudo certo. Se você fizer as coisas direitinho, se você ponderar, refletir sobre a sua prática, refletir sobre aquilo que você está fazendo, se está indo pelo caminho correto, confia e vai. Como bem diz a Bia, tá com medo, vai com medo mesmo, porque é lá na frente que as coisas vão acontecer. Então, deixa enfim, qualquer que seja o sentimento, para o momento do sentimento, né? Não vive de futuro, vamos viver de agora. O agora é estudar, então vamos estudar. O dia do exame é para frente, e deixa para sentir o sentimento do exame lá no dia do exame. É isso aí. Controle aquilo que está em suas mãos. Pessoal, para o pessoal encontrar vocês todos, Bia, onde te encontra? Instagram, Bia Fred, Facebook, Bia
Ed, não esqueça do Facebook e do Instagram da Frediusca. A Frediusca, que tá famosa, a Frediusca. Tá famosa. E é Frediusca, procura lá com Frediusca. Com Tô K. tentando desvincular, tá, gente? Senão fica todo mundo... Zé, como que é o seu mesmo? Meu Instagram é JCR, psicólogo e coach. E o JCR, Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano no Facebook. Mas também pode me encontrar na rede social do curso Profitec. Sempre curtindo lá as postagens. Então, se alguém não conseguiu pegar, entra lá e vai ver a JCR Psicólogo e Coach. Já sabe que sou eu. Clica lá. E na descrição do vídeo também tá. Tá, joia. Obrigado. Cesário? O meu, eu tô no Instagram, Prof. Cesário. Tudo Muito junto. bem. Muito bem. E o da Profitec, curso Profitec, todas as redes sociais aí, procurem como curso Profitec que vocês vão encontrar. Aproveitem que vocês ainda estão aí, ó, tem algumas pessoas, inscrevam-se no nosso canal para vocês acompanharem vídeos novos todas as quintas-feiras, e tem alguns vídeos aí que estão no forno para sair, sendo editados, que estão bem legais dentro dessa linha. E, gente, foi um prazer mesmo conversar com vocês, muito obrigado. Desculpa aí com o pessoal que teve um probleminha técnico, mas a gente vai subir a gravação da íntegra de tudo que a gente falou aqui. Obrigado para todo mundo que participou, que escutou a gente, mandou as dúvidas. Foi sensacional. Obrigado a vocês que participaram aqui conosco também, comentando tudo. E, Zé, obrigado pela parceria. Cesário, Bia, valeu mesmo. E Obrigado. Agora vamos para a próxima, que a gente já vai pensando aí, que sempre parece que passa muito rápido isso daqui, viu, Zé? Não é verdade. Fica sempre o gostinho de quero mais. Né? Isso aí, gente. A gente está à disposição aí de vocês. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Valeu. obrigado.